Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneider falando com vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito discutido na arte do bonsai, um tema que gera dúvidas, um tema que gera, às vezes, muitos debates também na arte do bonsai. E esse tema é nada mais, nada menos que a desfolha na arte do bonsai. A desfolha na arte do bonsai é um assunto assim complexo, vamos dizer assim, porque muita gente desconhece os motivos que a gente faz uma desfolha na arte do bonsai. Na arte do bonsai, todo o procedimento que a gente faz precisa ter um motivo. E esse motivo, eu preciso esperar uma reação, né? Se eu faço uma intervenção na planta, toda intervenção é esperando uma reação, né? E a desfolha, existem alguns motivos que a gente precisa saber por que a gente está fazendo essa desfolha. Por que, Diogo? Que tem muita gente que às vezes manda mensagem, manda foto de planta, né? Fala, Diogo, eu posso fazer uma desfolha? Aí é a primeira coisa que eu pergunto, mas por que você quer fazer uma desfolha? E tem gente que não sabe nem falar por que vai fazer desfolha na planta. Eu quero fazer desfolha porque tem gente que acha que é um procedimento normal você deixar as plantas sem folhas. Mas nós vamos falar aqui sobre os motivos para a gente poder fazer a desfolha na planta. Eu acredito que vai ajudar na dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas também pode ser que vai discordar, mas eu estou passando para vocês aqui a maneira que eu faço e a maneira que tem dado certo comigo e a maneira que eu tenho aprendido também. Então vamos lá para o assunto desfolha e se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha no vídeo aí, compartilha também o vídeo lá no Facebook, no WhatsApp, nos seus grupos de bonsai aí, dê essa ajuda para o canal, essa ajuda para a gente aí, para poder estar divulgando aí os nossos vídeos, divulgando os nossos trabalhos e bora lá. Um dos principais motivos para a gente poder fazer a desfolha no bonsai é a diminuição do tamanho das folhas no bonsai. Nossa, Diogo, isso é possível? Sim, é possível a gente diminuir, né? Segundo a teoria que eu já li, em até 20 vezes o tamanho de uma folha natural. Mas quando eu vou fazer essa desfolha para diminuir a folha do bonsai? A desfolha para a gente diminuir a folha de uma planta, a gente vai fazer esse procedimento somente quando o bonsai estiver pronto, né? O bonsai vai estar pronto, totalmente estruturado. Um bonsai é envasado, diferente de uma planta em treinamento em uma bacia. O bonsai ele vai estar pronto, então eu vou me atentar a fazer essa desfolha para diminuir o tamanho das folhas dele. E como que é feito essa desfolha para diminuir o tamanho das folhas? Aqui a gente está vendo uma pitangueira. A folha dela está com os tamanhos naturais. Essa planta já passou por várias desfolhas. Eu vou tentar colocar uma foto dela aí agora, sem folha, para vocês poderem ver. E também com frutos, né? Essa planta já passou por várias desfolhas. A questão de diminuir o tamanho da folha da planta é o seguinte: a gente precisa se atentar, quando a gente faz esse procedimento, geralmente feito no meados de janeiro, né? Que é uma época do ano em que a planta tende a vir com menos força na brotação, né? Se eu retiro todas as minhas folhas da planta, quando ela for brotar, ela vem com menos força. Só que para mim diminuir esse tamanho da folha não vai adiantar se eu adubar a minha planta, ou se a minha planta ficar encharcada, sempre com muita rega. Então, provavelmente, se eu desfolhar a minha planta para diminuir o tamanho da folha, se esse for o caso, né, se a minha planta estiver pronta, eu vou frisar muito isso, desfolha para diminuir a folha somente em plantas prontas, estruturadas, finalizadas, que a gente vai se atentar ao tamanho das folhas, porque isso vai trazer proporção para a minha planta. Para que diminuir as folhas? Para trazer proporção. É por isso que a gente faz a diminuição das folhas.
Mas voltando ao assunto aqui, se eu faço a desfolha para diminuir minhas folhas, a adubação da minha planta vai cessar, porque se eu adubar, eu posso ter folhas até maiores do que as outras que já estavam na planta. Então, eu não vou adubar minha planta, a rega da minha planta também vai ser o mínimo possível, somente para a planta não morrer. Muitas vezes a gente faz a desfolha para diminuir a planta, quando vem os brotinhos, a gente só rega lá um pouquinho, quando os brotinhos começam a murchar, a gente rega um pouquinho só para não perder aqueles brotos. Agora, como que acontece essa diminuição de folhas? Essa diminuição de folhas acontece o seguinte, essa diminuição de folhas, ela acontece porque a planta vai estar sem energia e sem nutrientes para ela poder crescer a folha. Então a folha vai madurar, vai ter uma maturação pequena, né? A planta, primeiro que a planta vai estar em um vaso pequeno, né? Correto? Então o crescimento dela por aí já vai estar bem estagnado, é um dos motivos dela diminuir a folha, vai ter pouca adubação, então a folha vai crescer, mas vai chegar em um estágio em que a planta vai madurar essa folha, e essa folha depois de madura, ela não vai crescer mais, então com desfolhas consequentes, né, levando em consideração essa questão da diminuição da folha, a planta vai ter cada vez mais as folhas menores, né? Digamos que isso seja, por motivo, entre aspas, né, um sofrimento para a planta, essa questão da diminuição das folhas. Vamos dizer assim, uma palavra simples, nós vamos adestrar as nossas plantas para que elas fiquem com as folhas menores. Uma outra questão, pessoal, que a gente faz a diminuição das folhas é a ramificação dos galhos, né? Algumas desfolhas podem vir também para que a gente possa ter mais ramificações, gerar mais ramificações nas plantas. Diogo, mas como que acontece isso? Vamos falar sobre, né? Talvez eu tenha lá uma planta que está ali frondosa, né? Uma planta frondosa, e que ela está lá com os entrenós mais longos, né? Uma planta assim, deixa eu ver se eu consigo um exemplo para vocês aqui agora. Um exemplo, pessoal, pode ser esses ficus aqui. É uma planta que estava debilitada, né? Que eu estou recuperando ela, uma planta que foi vendida, ela retornou para o viveiro aqui para poder estar recuperando ela, eu estou usando ela como exemplo no vídeo aqui, né? As folhas começaram a ficar muito nas pontas, né? Essa recuperação, então ela está saindo bem da estrutura. Então essa desfolha, para a gente obter mais ramificações dos galhos, ela pode ser feita em períodos de crescimento da planta. Quais são os períodos de crescimento da planta? É interessante a gente se atentar, né, nas nossas plantas, na nossa prática. A prática é a melhor escola que existe do bonsai, né? Na nossa prática a gente consegue entender nos viveiros, nas plantas na nossa casa, a gente consegue entender aí os períodos de maior crescimento da nossa planta. Das nossas plantas, geralmente aqui na minha região é dezembro, né? Outubro, que são os períodos de explosões de crescimento da planta. Então, se a minha planta está sadia, né? Um item interessantíssimo para fazer a desfolha na minha planta, ela precisa estar sadia. Então, eu faço a desfolha na minha planta. Com isso, o que acontece? Os galhos de dentro da planta, que não estão recebendo sol por causa das folhas que estão nas pontas, vai começar a receber sol, né? Fiz a desfolha, cortei as ponteiras da minha planta, então a minha planta vai receber sol no interior, e isso vai fazer com que gere brotações no interior da planta, né? E com essa poda das ponteiras, e como a gente faz esse tipo de desfolha em uma época de crescimento da planta, e a planta não quer morrer, ela quer crescer novamente,
Então essa desfolha vai gerar mais brotações, mais galhos, e isso vai me favorecer a ter uma maior seleção de brotos depois. Porque, como eu disse no início do vídeo, toda ação que eu faço com a minha planta, toda intervenção, eu espero uma reação. Então, essa reação que eu estou esperando da minha planta é esta, que ela emita muitas brotações com esse tipo de desfolha e eu possa selecionar mais brotos, mais ramos e aumentar a densidade de gás na minha planta, fazendo essa desfolha em um período de maior crescimento da planta. É interessante a gente fazer a desfolha. Aqui eu estou usando um ficus para poder falar sobre esse tipo de desfolha, para mostrar um pouco aí sobre essa questão da estrutura, né? Esse ficus ele criou muita ramificação para fora e para dentro eu estou sentindo falta. A desfolha no ficus é uma desfolha aí um pouco diferente, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo que eu fiz que eu falo exclusivamente sobre a desfolha no ficus, que ela é feita de uma maneira diferente. Eu vou falar para vocês um pouquinho depois sobre isso. Então, aqui a gente termina essa parte da desfolha para obter ramificações. Ok? Vamos passar para um outro assunto, uma outra maneira, um outro porquê de como e por que a gente faz desfolhas nas nossas plantas. Galera, um dos outros motivos para a gente poder fazer a desfolha é o seguinte: aumentar o crescimento de regiões específicas da planta, né? Isso já aconteceu com essa planta. Eu tenho outros vídeos que eu fiz desfolha nessa planta aqui, e essa desfolha foi feita para isso, para aumentar o crescimento ou o engrossamento de certas áreas na planta. Eu tenho um vídeo que eu também vou tentar colocar na descrição aí, que se chama Como Engrossar Galhos Específicos no Bonsai. Então a desfolha entra por aí também. Vamos usar um exemplo que eu queira engrossar este galho aqui, né? Se eu quero engrossar este galho aqui, aumentar a grossura, ou trabalhar mais neste patamar, eu vou desfolhar a minha planta toda, né? E vou deixar só este galho sem desfolha. Então, com isso, eu vou trazer a energia da minha planta aqui, para esse galho. Então, a atividade de crescimento nesta parte da minha planta vai ser maior. Então, eu vou estar engrossando mais essa parte da minha planta. Vamos supor que eu quero esse galho aqui, que precisa ser o mais grosso dessa planta, está mais fino, né? Está mais fino que o meu segundo patamar. Então eu vou desfolhar toda a outra parte da minha planta e vou deixar somente esta parte aqui sem desfolha, aonde essa parte da minha planta vai ter mais atividade de crescimento e, consequentemente, isso vai fazer com que a minha planta engrosse mais nessa parte aqui. Este é um dos motivos e uma das razões que a gente utiliza a desfolha, né? Aumentar o crescimento de certas regiões da planta, a gente age dessa maneira. Existem várias finalidades, pessoal, nessa questão da desfolha. Uma coisa importantíssima que a gente precisa usar na condução das nossas plantas é o bom senso, sempre. Isso eu aprendi com um grande bonsaísta aí, essa questão do bom senso. Isso gravou na minha cabeça, nunca mais esqueci. E vamos passar agora para mais uma outra maneira da gente fazer desfolha nas nossas plantas. Um outro motivo para a gente estar desfolhando as nossas plantas é a troca de folhas, né? Muitas plantas são folhas perenes. Essas plantas, elas não trocam de folhas. Essas folhas ficam lá, entre aspas, né, para sempre. Talvez as folhas já estejam até diminutas, né? Já estejam até diminuídas, mas com o passar do tempo, poeira, sol
o clima, essas folhas, insetos, essas folhas vão ficando feias, né? Isso é para uma questão assim também de um bonsai já pronto, apresentável. Então eu posso entrar com a desfolha para ter uma nova folhagem nessa planta. Esse também é um dos motivos para eu poder fazer a desfolha na planta. A troca de folhagem para que eu tire uma folhagem velha e feia e tenha uma folhagem bonita. Uma maneira de fazer desfolha, a gente falou de desfolha, mas Diogo, como que faz a desfolha? A desfolha é feita de várias maneiras. Existe até a desfolha química, que é uma desfolha que eu não conheço, mas a desfolha tradicional, a gente faz a desfolha cortando as folhas no pecíolo. Pecíolo é o talinho da folha, a gente vai aqui com a tesoura, folha por folha, cortando aqui o pecíolo. Essa é uma maneira de fazer a desfolha, né? Mas pode também que a planta esteja muito densa e é uma planta grande. Então, algumas pessoas fazem a desfolha retirando com as mãos. Mas a gente não retira a nossa folha, no caso aqui, puxando para baixo, né? Porque se eu puxo a minha folha para baixo, eu vou arrancar um pecíolo e, consequentemente, vai aumentar as chances de eu arrancar a gema que fica no pecíolo. Então, se eu puxo a minha folha para cima, né, é uma maneira melhor da gente quebrar a folha. Mas isso em plantas densas, que vai ser muito inviável utilizar a tesoura de folhinha por folhinha, que é o correto e o mais saudável para a planta. Folhinha por folhinha ali no pecíolo seria a maneira mais correta de fazer. Mas existem plantas grandes, muito densas, que a gente precisa pegar e ir tirando a folha com a mão. Cabe o bom senso, a espécie da planta também precisa ser levada em consideração e a prática também. Então, este tema, a desfolha para a troca de folhagem velha da planta e feia, para que ela tenha uma folhagem nova, ok? Vamos ver aí mais um tema. Um outro motivo para a gente poder fazer uma desfolha na nossa planta seria realizar a aramagem ou aramação, passar os arames, estilizar a planta. A desfolha cabe muito bem nisto, né? Às vezes a minha planta, eu sei, estou conduzindo a minha planta ali já tem um tempo, eu conheço a estrutura que está sendo criada na minha planta, eu sei que ela tem uma boa estrutura no interior. Um exemplo, nós vamos usar de novo aqui, essa pitangueira aqui. É uma planta que está totalmente coberta por folhas, mas se eu for querer realizar uma aramagem nesta planta, para eu poder enxergar toda a estrutura que existe por trás dessas folhas, eu vou precisar fazer uma desfolha. Mas com isso eu posso também, como diz o ditado aí, pegar 2 coelhos com uma cajadada só. Como é uma planta que já está pronta em um vaso, eu posso fazer a desfolha em uma época para poder diminuir o tamanho das folhas, e com essa desfolha eu já posso fazer a aramagem na minha planta, né? Eu já vou enxergar a estrutura, fazer a aramagem e fazer todos os procedimentos que eu falei anteriormente sobre a questão da diminuição da folha. Mas talvez eu tenha lá um material onde eu não consiga enxergar toda a estrutura desse material, então eu posso estar fazendo essa desfolha também para poder enxergar toda a estrutura que o meu pré-bonsai, o meu material está me oferecendo por trás daquela folhagem. Então este também é um motivo para a desfolha, a gente fazer a desfolha para enxergar a estrutura que eu tenho para poder trabalhar e conduzir a minha planta. Hoje eu falei, hein? Falei até. Mas esse realmente é um assunto que gera muita coisa, pessoal. Gera muita coisa essa questão de desfolha, né? Essa planta, por exemplo, aqui, ela está sem folha, mas não foi eu que desfolhei, foram as formigas, né? As formigas foi essa noite mesmo, passou por aqui e limpou a minha planta.
E eu aproveitei que ela estava sem folha e já vim com a tesourinha aqui e já fiz aí um refinamento, fazendo podas aí mais meticulosas para poder esperar uma boa brotação, que consequentemente vai vir. Isso aqui é um humus parvifolia, se não me engano. Mais um pouco aí a gente vai falar sobre desfolha, né? Uma planta igual a ceriça, né? Diogo, eu vou fazer desfolha para diminuir o tamanho das folhas da ceriça. A ceriça já é uma planta que tem uma folha diminuta. Então eu não vou fazer uma desfolha na ceriça, primeiro que é muito trabalhoso você fazer uma desfolha na ceriça. Ela já tem as folhas pequenas, não há necessidade disso. E eu já tive ceriças aqui que foram desfolhadas pelas formigas também. Mas a ceriça é uma planta que é inviável fazer a desfolha, porque ela já tem as folhas pequenas, a maneira dela crescer e da gente conduzir essa planta, não há sim a necessidade de fazer a desfolha. Aqui a gente vê mais um humus, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Foi feito nele também uma desfolha, e a gente pode ver aqui que a brotação está surgindo de maneira legal, né? Eu fiz uma desfolha para poder fazer um refinamento nele, então agora aqui também esse refinamento vai estar sendo feita aí a seleção, uma seleção de brotos para que possa crescer somente nos lugares ali que eu quero, aonde vai existir folhas, né? Essa desfolha a gente consegue enxergar melhor a estrutura da planta, a gente tira ali os galhos cruzados, etc, etc e etc. As considerações finais que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: para a gente poder desfolhar uma planta, em tudo isso que a gente falou aí, a gente precisa estar com a planta saudável, né? A minha planta precisa estar saudável para haver uma desfolha em qualquer uma dessas coisas que a gente falou. Se eu desfolhar uma planta doente, ela vai morrer com certeza, porque a planta gasta muita energia para poder voltar dessa desfolha. Para que eu vou também desfolhar uma mudinha? Tem gente que tem uma mudinha, eu vou mostrar para vocês. Às vezes eu estou lá com a minha mudinha pequena, né? Nem galho direito tem gente que vai lá e desfolha a planta. Eu já fiz muito isso, pessoal. Eu aprendi da pior maneira possível, dando cabeçada. Então, é preciso a gente ter esse bom senso e criar na prática esse bom senso de quando e por que desfolhar, tirar as folhas da planta que eu estou conduzindo como bonsai. Eu espero ter tirado aí várias dúvidas de vocês aí. Eu acredito que muita gente vai sanar aí algumas dúvidas. É um assunto que gera muitas controvérsias, né? Tem gente que trabalha suas plantas sem nunca desfolhar, tem gente que já gosta de desfolhar por vários motivos. E eu estou passando para vocês aí a maneira que eu faço, a maneira que eu tenho estudado, que eu tenho lido, né? A gente tem essa ferramenta do Google também aí, que a gente pode pesquisar lá, desfolha na arte do bonsai, ver o que outras pessoas falam, outras pessoas ensinam e tirar as nossas próprias conclusões. A gente fica por aqui nesse vídeo de desfolha. Abraço fraterno, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu joinha no vídeo e até o próximo vídeo. Abraço fraterno, até mais.